Senhor Jesus esteja com todos vocês nesse dia de hoje, amém? Aqui, depois de algum tempinho, nós retornamos novamente para fazer uma live. Aqui é o Profeta Ronan. Nós estamos trazendo uma palavra que alguns dias atrás o Senhor me levou a ministrar. E essa palavra ainda continua reverberando no meu espírito, e nesses 3 últimos dias essa palavra ainda está muito viva dentro do meu espírito. Que todos sejam bem-vindos, se inscrevam no nosso canal, assina o sininho, ativa as notificações para recebermos novos conteúdos vindo diretamente do trono da graça, um alimento puro, um alimento sem contaminação, para poder estar edificando não somente essa vida que vos fala, mas também a vida dos vossos irmãos, amém? Se inscreva no nosso canal, Profeta Ronan Gaspar, ativa o sininho, as notificações, e também quero trazer ao conhecimento de todos que nós temos uma agenda aberta, disponível com horários para poder fazer mentoria, amém? Se a sua vida está travada, se a sua vida está com empecilhos que você já tentou pelas vias naturais, não conseguiu resolvê-las e precisa de um direcionamento vindo diretamente da parte do Senhor, porque não é nós que falamos, é o Espírito Santo, porque aqui nesse canal ele tem lugar, aqui nesse canal e nessa vida ele rege, ele direciona tudo segundo a sua vontade, amém? O profeta Ronan Gaspar volta novamente para poder trazer uma palavra para a sua vida de edificação. Então, enquanto os nossos irmãos vão chegando, nós vamos aqui também, no nome de Jesus, estar fazendo uma oração. Pai, no nome todo-poderoso, santo, vivo e glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero glorificar o Teu nome por cada vida, Senhor, que vai assistir essa live agora, as vidas que vão assistir depois, e que o Senhor, mesmo aqueles que vão se alimentar agora ao vivo, elas possam, pelo Teu Espírito Santo, continuar sendo ministradas, Senhor, trazendo a cura, trazendo a libertação, a transformação e principalmente o confronto para o alinhamento, para o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Então também eu chamo pela presença do Espírito Santo. Espírito Santo, aqui o Senhor tem liberdade, aqui o Senhor rege, o Senhor governa, o Senhor direciona, aqui o Senhor tem liberdade para falar aquilo que o Senhor tem para falar e para se mover da forma que o Senhor tem para se movimentar aqui através desta vida, através desse canal, através dessa mídia social que o Senhor colocou nas minhas mãos. É no nome todo poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te glorificar, te agradecer por cada livramento, pelo seu cuidado. O livramento não somente o espiritual, mas o físico, o psicológico, o biológico, que o Senhor tem trago, e te agradecer por cada vida, Senhor, que está sendo alcançada pelo Senhor através de cada live que é feita, pelo direcionamento e pela tua vontade. Assim eu te louvo e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para vocês poderem entrar em contato para poder marcar o seu horário de mentoria, tem o link, tem o link do WhatsApp diretamente no meu Instagram. Você clica lá, você já vai falar diretamente comigo. Também tem, que é o número da chave Pix no canal do YouTube. Também está ali, é aquele mesmo número ali do WhatsApp. E também você pode me chamar no direct do Instagram, no direct do Facebook. Vocês podem também entrar em contato comigo diretamente também ali escrevendo ali, deixando os comentários do YouTube, amém? Meus queridos, a palavra de hoje está escrito em Marcos, capítulo 6, do verso 14 a seguir, amém? Eu vou estar lendo aqui e trazendo tudo aquilo que o Espírito Santo ele continua ainda ministrando dentro do meu espírito sobre essa passagem. O verso 14 diz, o título do capítulo 6 começa com: Jesus retira-se para Nazaré.
mas nós estaremos lendo o subtítulo A Morte de João Batista, do versículo 14 a seguir. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isto estas maravilhas operam nele. Outros o diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, pois, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar. Ressuscitou dos mortos, porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo e manietado no cárcere por causa de Herodias, a mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias espiava e queria matá-lo, mas não podia. E grifa essa parte do verso 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo. Erebachuri Xandararas. Obrigado, Espírito Santo. E guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa vontade, e ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia de seu aniversário, também dava uma ceia aos grandes tribunos e príncipes da Galileia. Só até aqui nesse momento. Meus irmãos, a palavra que o Senhor tem para a nossa vida nesse dia de hoje é a seguinte. João Batista, como nós sabemos, ele nasceu para ser um sacerdote. Ele nasceu para estar dentro do templo. Mas Deus, ele sempre vai separar algo para ele desde antes da fundação do mundo, para ser dele. E o que tenho aprendido ao longo da caminhada com o Espírito Santo, que primeiro, antes de qualquer coisa, antes de sermos profetas, de sermos apóstolos, de sermos mestres, pastores, nós nascemos para sermos dele, estarmos com ele, permanecermos com o Senhor e vivermos para ele. E só que naquela época o sacerdócio ele estava corrompido, ele estava contaminado, porque aqui no final do verso 21 vai dizer que Herodes ele dava uma ceia ou uma festa de comemoração ao seu aniversário. E quem estava sentado ali? Os grandes, os tribunos e os príncipes da Galileia. Os príncipes da Galileia, aqui me leva o Espírito Santo ao entendimento que eram os homens mais importantes daquela época. Eram os sacerdotes, eram os sumos sacerdotes, eram pessoas que tinham conhecimento da verdade, que deveriam confrontar o rei Herodes pelos seus erros, pelos seus pecados, porque quando Deus ele disse para o seu povo que ele iria entregar a terra que mana leite e mel, cumprindo a promessa que ele tinha feito a Abraão, que a descendência dele ela cresceria de um tal nível, de um tal ponto, que a velha vida que eles tinham, eles não poderiam dar continuidade, eles não poderiam, a velha vida não iria comportar e muito menos suportar o que Deus tinha para fazer. Então, o Deus deixou bem claro através do seu amigo, seu servo Moisés, que que o povo não poderia repetir o mesmo que os povos da terra, que estavam as práticas do povo da terra, eles estavam cometendo. Amém?
eles estavam cometendo. Então, o que aconteceu? O Senhor, ele iria arrancar o povo da terra de Canaã, iria colocar o seu povo naquele lugar pelo seguinte e para o seguinte, para que pudesse cumprir-se a promessa e fosse uma forma de evangelismo, para poder salvar, para poder alcançar, curar e libertar o povo das práticas pecaminosas, da prática do erro. Mas o povo se perdeu pelo meio do caminho. O povo ele começou a praticar o que Deus tinha deixado claro que não era para eles fazer. E aqui dá continuidade da prática. O povo estava debaixo do domínio de Roma naquela época. Estava vivendo debaixo do domínio de Roma, mas também estava comendo nas iguarias do que Roma comia. Eles estavam caminhando debaixo da cultura da cultura mundana de Roma. Ali estavam acontecendo coisas profanas. Primeiro, uma dessa profanidade, da dualidade, não somente da cultura, de práticas de adoração a ídolos, adoração a deuses gregos, que nós sabemos qual é o significado, qual é o sentido. Ali havia práticas homossexuais, práticas sodomitas, ali havia práticas como ficou claro aqui, que João Batista confrontou Herodes, que ele não poderia tomar a esposa do seu irmão. Aqui a Bíblia não vai dizer que se ele ainda estava vivo ou não. A Bíblia não nos traz essa informação. Mas nós podemos acreditar que ele ainda estava vivo, porque ele tomou a esposa e trouxe, tanto que ela recebeu o sobrenome Herodias. Ela se tornou esposa de Herodes. Então João Batista ele o confrontou. Mas nós caminhamos um pouco. João Batista ele tinha nascido para ser sacerdote. Ele era de uma linhagem de sacerdote, mas só que Deus ele trabalha na contramão da linha daquilo que foi construído pela cultura e se perdeu no meio. Foi construído por ele, mas se perdeu no meio da cultura humana, na cultura caída, na cultura contaminada que está debaixo da cegueira do Deus desse século. Então, ele era para estar dentro. Ele era da linhagem sacerdotal, ele era para ser um dos sacerdotes da época, mas quando Deus ele precisa de alguém que é para ser a sua boca na terra, ele já separa desde antes da fundação do mundo, porque Deus ele precisava de alguém que fosse boca de Deus. Deus ele precisava de alguém que preparasse o caminho, que chamasse o povo chamasse a atenção do povo para ele. O povo estava cego, o povo estava comendo das iguarias que vinha da mão da cultura romana, o povo estava corrompido. Os príncipes da Galileia eram homens que tinham conhecimento da verdade, homens que tinham conhecimento da Torá, mas que eles estavam corrompidos, eles estavam que nem os profetas na época de Elias, eles estavam comendo da mesa de Jezabel. E a mensagem hoje é o seguinte: se nós vamos dar continuidade aqui, vai dizer que a mulher de Felipe, Herodias, ela estava procurando uma oportunidade de matar João, de silenciar o João, de calar a boca de Deus na terra. Mas eu já quero deixar bem claro para você, irmão,
Que Deus ele está procurando um homem, ele está procurando uma mulher, seja a idade que você tem, seja agora que você está começando agora na caminhada, na comunhão do Evangelho, que Deus ele está procurando alguém que tenha a coragem de perder a cabeça por amor à mensagem. Ele está procurando por alguém que vai pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, porque João pregava sobre o arrependimento, sobre o abandono do pecado, se voltar para Deus verdadeiramente enquanto tem tempo, porque a morte de Jesus Cristo ela não foi à toa. A morte de Jesus Cristo não foi a vinda de Jesus Cristo primeiro, não foi para que Deus condenasse toda a terra, mas sim para que tivesse uma oportunidade de salvação clara e evidente. Jesus Cristo não morreu na cruz, Jesus não veio na terra para ele poder, para que tudo fosse condenado, mas sim para que tudo que tinha se perdido se voltasse para ele. Jesus não morreu para você ser crente. Eu gosto de deixar isso frisado bem claro. Jesus Cristo não morreu para você ser crente, para você ser evangélico, para você ser gospel, para você ser católico. Nada contra as denominações que foram levantadas, porque eu acredito e eu conheço pessoas que estão dentro do sistema religioso, mas que elas pertencem ao Senhor. Eu conheço várias pessoas que têm revelação clara, profunda e plena do Espírito Santo de quem é Jesus Cristo, da obra da cruz e do que Deus realizou assassinando o próprio Filho na cruz do Calvário. Obrigado, Espírito Santo. Eu acredito e creio, porque eu já converso com algumas pessoas, essas pessoas elas falam sobre isso. E Jesus Cristo ele não morreu para a gente ser crente, ele veio para a terra para buscar tudo aquilo que se perdeu. Ele não veio para os que estão saudáveis, os que são sãos. Ele veio para os pecadores, ele veio para redimir, ele veio para buscar tudo aquilo que tinha se perdido. E Deus ele está procurando hoje um homem e uma mulher que está disposto a pregar o verdadeiro evangelho, não somente com palavras, mas pregar com a própria vida. Porque o que me chama a atenção nessa passagem é que Herodes, ele ouvia João, ele temia João, por quê? Porque sabia que João era varão justo e santo. O santo que a palavra está dizendo aqui é ser separado, é não andar segundo os parâmetros do mundo, é não se corromper, é não sentar em mesas aonde Deus não se encontra e nunca se encontrou e jamais ele vai se assentar. Deus está buscando um homem e uma mulher que tem coragem de erguer o seu dedo de profeta e pregar contra o evangelho de facilidade. O evangelho ele é feito de renúncia, ele é feito de arrependimento. O evangelho é feito de abandono de práticas pecaminosas, abandono de pecado, erro. Porque João pregou o arrependimento. Jesus Cristo pregou o arrependimento e a renúncia e a santificação. E por que hoje você acredita que esse evangelho, que Deus ele vai te dar uma casa na terra, é o verdadeiro evangelho dele? Até onde eu encontrei, eu já li a Bíblia por algumas vezes, de Gênesis a Apocalipse, eu não encontrei nada com respaldo na Bíblia que Jesus Cristo morreu para você ter uma casa na terra. Eu não encontrei ainda respaldo bíblico para dizer que de Gênesis a Apocalipse que Jesus Cristo ele morreu para você ser feliz trilhando um caminho inverso, fora da obediência na lei dele, dos mandamentos dele. Ah, profeta, mas a lei do Antigo Testamento.
Então tá bom, já que você vive no tempo da graça, mas agora eu quero te perguntar, mas que desgraça de graça é essa que você separa o Antigo do Novo Testamento? Mas que desgraça de graça é essa que você chama Deus de Pai e não obedece Jesus Cristo, como se um dia você levantou a tua mão para recebê-lo como teu Senhor? Ele só te salvou, ele não é o teu Senhor. Porque se você coxia em dois pensamentos, se você é crente dentro da igreja, no minuto seguinte da bênção apostólica, você não é cheio do Espírito Santo para obedecê-lo fora, você é mundano, você pertence à cultura do mundo, você não nasceu de novo, continua morto nos seus pecados. E no céu não entra pecado, o céu não é chiqueiro. O céu é para quem nasceu de novo. O céu é para quem verdadeiramente tem a sua vida entregue para o senhorio de Cristo. Se você acredita que você pode continuar caminhando em dois mundos, em dois pensamentos, o Senhor Jesus, ele disse que não tem como nós servirmos a dois senhores. Se o desejo do meu coração, que é enganoso, capítulo 17 de Jeremias, eu sou regido, eu sou governado, eu sou direcionado pelo desejo caído, iníquo, porco, sujo, imundo, de correr atrás das coisas desse mundo e não viver para a glória de Deus, então você verdadeiramente nunca nasceu de novo. Você não nasceu da água e do Espírito. Não sei o que estou dizendo, é a palavra. E ele dizia, e no verso 20 e no verso 19 vai dizer: e Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. No verso 20 vai dizer que Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, o guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa vontade o ouvia. Herodes estava ouvindo Jesus através do Espírito Santo sobre a vida de João, mas ele não largou as más práticas. Ele continuou morando com Herodias. Ele sabia que estava errado. Ele estava ouvindo a palavra de Deus todos os dias através da vida de João. Irmãos, eu acredito que João ele foi capaz de chamar os sacerdotes da época de raças de víbora. Imagina o que ele falava na cara do rei Herodes. Imagina o que ele falava na cara do rei Herodes. Se você tem medo de falar a verdade, as duras penas, para você ser aceito por homens que estão carregados de pecado, carregados de iniquidade e transgressão, que está transgredindo a lei do Senhor, que está transgredindo a palavra do Senhor, que está vivendo uma vida promíscua, se deleitando nos prazeres carnais, que estão profanando o altar do Senhor, que estão com a vida fedendo diante das narinas do Senhor. Se você tem medo de pregar para você poder ser aceito pelos homens, automaticamente você foi aceito pelos homens e você já recebeu a sua coroa. Irmão, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena trilhar todos os dias o caminho. Eu não sei qual a forma que o Senhor vai me levar para casa. Eu não sei se após o arrebatamento da igreja é agradável aos olhos do Senhor eu ficar aqui embaixo para poder pregar o evangelho na grande tribulação, ter que passar pela perseguição. Eu não sei se, mas eu quero acreditar e confiar, porque eu não tenho dúvida, eu tenho certeza da minha salvação. Então é no nome poderoso de Jesus, irmão, alinha sua vida com um propósito original, peça para o Espírito Santo te mostrar a verdade. Seja viva cheio do Espírito Santo. E vai dar continuidade aqui, ó. Vai dizer que no momento da festa entrou a filha da mesma Herodias, dançou e agradou Herodes e aos que estavam com ele na mesa. E disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei.
e jurou-lhe dizendo: tudo que me pedires te darei, até a metade do reino. E ali saiu a oportunidade que Herodias estava esperando para pedir a cabeça do profeta. Meu irmão, se você não tem coragem, com medo de perder a sua cabeça, nem por amor ao Senhor, você nunca amou o Senhor. Se você está buscando aceitação, se você está buscando um tapinha nas costas, verdadeiramente você nunca amou o Senhor. Você está pisando sobre o sangue da nova aliança. Está levando ao vitupério de Cristo. Se você tem medo de pregar a verdade, se você tem medo de pregar aquilo que Deus te manda pregar, por medo de perder uma oportunidade, por medo de perder a aceitação de pessoas, se você tem medo de pregar a verdade porque você sabe que você vai ter que sair da mesa que fala mal da vida dos outros, que você fala mal da vida de profetas, de pastores, dos líderes que você está vendo, você está coxando em dois pensamentos. A palavra do Senhor vai dizer em Salmos capítulo 1 que não é para se assentar à mesa dos escarnecedores. Se você não tem um posicionamento certo, você é um escarnecedor. Se você está sentado numa mesa aonde próximo nome que eles vão falar é o teu. Se você não tem coragem, se você se levantar hoje nessa mesa, quando você se levantar, eu quero falar para você já na revelação do Espírito Santo. Já estão falando de você pelas tuas costas. Meu irmão, minha irmã, é melhor você ser fiel a Jesus Cristo, falarem mal de você pelas costas, do que hoje estão te dando um tapinha nas costas. Ô fulano de tal, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, só te procuram quando precisam de você para alguma coisa. Você está caminhando, está sentado na mesa de um bando de crentes 6 horas. Estão contaminando você, estão te corrompendo. Estão bebendo da unção que você carrega. Estão te metendo pau pelas costas. Erebachuri Xandarararás. Você faz parte de uma geração que é para preparar o caminho do retorno do Senhor Jesus Cristo. Toma vergonha na sua cara, varão. Toma vergonha na sua cara, minha irmã. Se posiciona hoje. Sai do meio do chiqueiro onde você está sentado. Você está comendo das iguarias que o inimigo tem colocado diante de você. Nem tudo que reluz é ouro e que brilha é prata. Mas se você está confortável na mesa que você está sentando, quem sou eu para te dizer alguma coisa contra isso? Continue trilhando o caminho, mas eu quero hoje profetizar na sua vida, eu quero declarar na tua vida o seguinte, que toda cegueira espiritual agora, o Espírito Santo ele arranca dos teus olhos agora, todo o manto de mentira, de promiscuidade, de tudo aquilo que estava errôneo, que te impedia de ver hoje a verdade. Eu declaro na tua vida, eu proclamo e profetizo que o Senhor arranca o véu da cegueira do teu coração. A partir de hoje você não vai viver, você não vai caminhar e trilhar mais pelo engano do teu coração. A partir de hoje você vai caminhar e viver pelo Espírito Santo. Os homens, os príncipes do Senhor, eles estavam assentados na mesa de Herodes. Então quem se senta na mesa dos escarnecedores, irmão, você é conivente com o pecado. Você não vai ter autoridade verdadeiramente para enfiar o dedo na cara e falar que você não pode continuar trilhando esse caminho. Você não pode, você está errado. Você está andando contra a lei, contra os mandamentos do Senhor. Você só poderia tomar a esposa do teu irmão caso ele morresse
morresse. Enquanto ele está vivo, você está caminhando num pecado de fornicação. E tem outra coisa também, tem muitas pessoas que estão vivendo hoje num engano, no engano de Satanás, com um documento. Você está vivendo no engano de Satanás com um documento chamado como a palavra Espírito Santo. Você está vivendo no engano, porque existe um documento que foi criado, que tem andado aí, que você está morando debaixo do mesmo teto, sem ser casado. O que te impede de você se casar? É falta de vergonha na cara? Se for falta de vergonha na cara, hoje eu declaro na sua vida que você vai se posicionar e que a partir de hoje você vai seguir a lei do Senhor. Se você está dentro do sistema religioso brasileiro ou fora do Brasil, aonde o Espírito Santo vai levar essa live hoje de confronto, cura e libertação. Porque o que liberta é a palavra, o que cura é a palavra. E é no nome de Jesus, se você está dentro do sistema religioso e o seu líder espiritual, ele não te confrontou, porque está interessado no número de membros e de dízimo para poder tá só interessado na sua lã, meu irmão, e não te confrontou dizendo que você tem que casar, ele tá carregando sangue na mão dele, ele vai responder pela sua vida para Deus. Se você está preso hoje nas correntes do sistema religioso, e você não está casado, você está no pecado de fornicação. Não tem diferença do povo que está vivendo no mundo para quem está vivendo dentro do sistema religioso. Porque Jesus não morreu para você ser crente, ser gótico, ser católico, ser nada. Porque os homens que caminham nas facções, eles temem mais a Deus do que muito crente que está dentro da igreja tomando santa ceia no pecado de fornicação. Mas profeta, mas eu tenho direito de ser feliz. Sim, você tem. Desde quando você esteja caminhando, a tua felicidade, ela não está separada da palavra do Senhor. A nossa felicidade, ela está atribuída a uma vida de obediência e de submissão à palavra de Deus. Eu não conheço ninguém que é feliz andando fora dos mandamentos do Senhor, transgredindo as leis do Senhor, transgredindo a palavra do Senhor. Eu não conheço. Se vocês conhecem, me desculpem, falem para mim, me mostrem, eu prefiro que vocês me provem na Bíblia. Alguém que está vivendo no caminho inverso da palavra do Senhor, está fazendo um caminho diferente com a palavra do Senhor e ele é feliz. Ele tem uma família abençoada, uma família próspera, ele está vivendo Deuteronômio 28, me prova, se não está caminhando na palavra. Obrigado, Espírito Santo. Se você está morando debaixo do mesmo teto, apenas se sustentando num documento chamado união estável, você está duplamente pecando contra Deus. Primeiro, que esse documento não te dá respaldo. Deus manda o homem largar a sua parentela, se unir com a sua esposa e se casar. Ele manda construir família. E segundo, você continua vivendo em fornicação, que é pior ainda. Está levantando um altar na sua vida com sangue branco e com o altar do sangue vermelho. Você tem 2 altares levantados na sua vida. Abertura para a entrada de demônios.
E a terceira, porque você não está obedecendo a palavra do Senhor. Eu não estou nem preocupado se tu vai gostar. Aqui você não vai ouvir o que você quer. Eu já deixo bem claro para você. Você que vai assistir essa live depois, se já não gostar do que você está escutando, você nem dê continuidade. Mas eu declaro no nome de Jesus que essa palavra vai reverberar na tua... essa palavra, o Espírito Santo vai te confrontar e ele vai te libertar hoje. Eu declaro, eu proclamo e profetizo como um profeta do Deus Altíssimo na terra. No nome de Jesus, seja liberto, seja curado, seja transformado pelo poderoso nome de Jesus. E eles estavam, os príncipes da Galileia, o povo de Deus estava sentado na mesa de Herodes. Eles estavam comendo e bebendo da iguaria. E em Efésios 5, verso 17, vai dizer: verso 18, perdão, irmãos. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, briga, morte e destruição, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então aqui nós já podemos ver que um ato, de uma festa, de uma comemoração regada a vinho, a bebida alcoólica, que entorpece, que paralisa a mente, que tira o bom funcionamento das faculdades mentais, levou João, porque ele era fiel, porque ele era justo, porque ele era santo, porque vivia na obediência e na submissão total ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré, a perder a cabeça. Então eu quero te confrontar nesse dia de hoje. Seja fiel ao Senhor, ame, prove o Senhor com a vida que você leva, pregue o evangelho da forma que tem que ser pregada, porque Jesus Cristo não prometeu casa para ninguém na terra. Jesus Cristo morreu e ele vai dizer, antes da sua volta, depois da sua ressurreição, a palavra do Senhor vai dizer que ele passou 40 dias ainda terminando o discipulado dos apóstolos, terminando o discipulado dos seus discípulos, e ele disse que ele estaria indo aos céus, estaria nos preparando o lugar para que nós viéssemos e estarmos com ele aonde ele está. Irmão, comece hoje, você carrega a autoridade do céu sobre a sua vida. Se posiciona hoje, toma vergonha na sua cara, peça para o Espírito Santo. Eu declaro a sua vida que o Espírito Santo ele vai te confrontar, ele vai te levar a saber a verdade, ele vai arrancar o véu da iniquidade, ele vai te mostrar os pratos que você está comendo que não agrada o Senhor, as mesas que você está sentando, que você está se corrompendo, que você está se contaminando. Da mesma forma que nós não podemos cochear em dois pensamentos, porque se nós agradamos o Senhor ou nós agradamos o inferno. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, em Gênesis capítulo 1, eu vou para a palavra, para ter respaldo de poder pregar a verdade. Eu não estou nem preocupado. Eu já digo de novo. Não está gostando da mensagem? Tchau. Deus abençoe sua vida. Vai atrás de um profeta que vai pedir R$500 para profetizar na sua vida. É uma mentira que Deus não abriu a boca para poder falar, irmão. Aqui você vai ouvir o que você não quer. O capítulo 1 de Gênesis vai dizer o seguinte, no verso 27. Isso aqui se mantém na vida dos obedientes, amém? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmeas o criou. Então o que acontece? Deus nos criou a sua imagem conforme segundo a sua semelhança. No momento, por menor que seja, que nós saímos por alguns milésimos de segundo na eternidade, da obediência total ao senhorio de Cristo, uma vida submetida aos pés de Cristo, nós nos tornamos a imagem do primeiro desobediente que foi expulso da presença de Deus no céu. Sabe o que eu falo o nome dele? Para você não ter dúvida? Lúcifer.
Se nós estamos obedecendo a Deus, no centro da vontade dele. Ah, profeta, mas é difícil. Meu irmão, o Espírito Santo, ele está na terra para te ensinar o que precisa aprender. O Senhor, ele não nos pede para fazer nada que antes o Espírito Santo já não nos ministrou, ele já não nos comissionou, ele já não nos ensinou da forma que nós temos que fazer. Porque o Espírito Santo, ele te dá uma direção para você fazer uma coisa. Você tem que fazer na hora que ele falou. Você tem que fazer da forma que ele falou, que ele pediu para fazer. Porque se você tentar fazer, mudar uma vírgula de uma palavra ou acrescentar algo que ele não mandou falar, você já desobedeceu, já deixou de ser a imagem e semelhança do Senhor. Eu te provo na Bíblia do que eu estou falando. Eu amo a palavra, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Capítulo 15, verso 22. Olha o que o profeta Samuel falou para o primeiro rei de Israel, Saul. Porventura, o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiro. Você pode viver sacrificando, você pode viver jejuando, você pode viver fazendo o que você quiser. Eu estou fazendo para o Senhor, mas se você não obedece, você é um ativista, você é um religioso. Você é como os líderes, os príncipes da Galileia que estavam sentados na mesa da idolatria de Herodes. Não tem diferença. Não tem diferença. Não mudou nada. É melhor obedecer a Deus e andar sozinho com o Espírito Santo, que tem mais zelo por nós do que o nosso cônjuge, que não estou aqui pregando contra, falando contra, eu estou aqui te expondo a verdade. Porque muitas vezes o Espírito Santo te pede para sair de lugares, pede para deixar de andar de formas que a intenção do coração é chamar a atenção de um líder espiritual, um reconhecimento, ou de outras formas de tentar chamar a atenção de uma irmãzinha ou de um irmãozinho dentro da igreja. É melhor, irmão, vale a pena ser fiel. Vale a pena morrer por amor a Jesus Cristo. Vale a pena perder a cabeça por pregar o genuíno evangelho. Vale a pena caminhar com Jesus Cristo de Nazaré. Vale a pena viver no deserto sendo alimentado e sustentado com pão e água da mão do Senhor, do que está vivendo da desobediência e está recebendo as iguarias e exaltação da mão do diabo. Erebachuri xandarararás. Erebachuri xandarararás. É melhor viver sozinho, a tua família ser sustentada pelo Senhor. Ser vestido, ele te vestir, ele dá alimento, ele trazer o alimento, por mais simples que esteja, ele trazer aquilo que sabe que vai te sustentar, do que você está comendo picanha na mão do diabo. Erebachuri xandarararás. É melhor viver escondido na presença do Senhor, sem o reconhecimento do homem. É melhor viver sendo triturado. É melhor viver sendo esmagado. É melhor viver prensado. É melhor viver com a cabeça entre as pernas, nos pés de Jesus Cristo de Nazaré, do que estar em cima de púlpito, em cima de altares de demônios. É melhor caminhar com Jesus Cristo no deserto. É melhor obedecer os mandamentos do Senhor.
e ouvir soar a última trombeta, ir embora para casa, receber uma veste branca, receber a coroa da obediência, a coroa da vida, ter o nome escrito no livro da vida, do que estar com o nome em outdoors. É muito melhor deixar de ser de botar preço para poder pregar o evangelho. Erebachuri xandarararás. Erebachuri xandarararás. É melhor pregar o verdadeiro, é melhor pregar o genuíno evangelho da cruz através da vida. Não ser aplaudido, não ser reconhecido, não ter o rosto em outdoors. É melhor caminhar. É melhor viver como a noiva do Cordeiro, sozinho com ele. Está adornada. É melhor ser fiel a Jesus Cristo de Nazaré. É melhor ser reconhecida, como a palavra do Senhor diz, como a noiva do Cordeiro. É melhor ser reconhecido como filho de Deus. É melhor ser reconhecido como a palavra do Senhor vai dizer, cristão. Porque crente por crente, o diabo é mais crente do que muito crente. É melhor caminhar sozinho. É melhor a tua família ter a presença de Jesus Cristo dentro da tua casa. É melhor você dobrar o teu joelho dentro da tua casa. E o Espírito Santo tem um lugar na tua mesa. É melhor ser reconhecida por Jesus, por todos os céus e a terra, por todos os exércitos do céu e principalmente todos os principados, tronos e potestades como a noiva do Cordeiro do que a amante do diabo. É melhor trilhar o caminho apertado, a porta estreita. É melhor ser sustentado pelo Senhor, pela obediência, por amor a Ele, do que estar se deleitando nos prazeres que esse mundo te oferece. Porque tem muita gente hoje que está pregando, pulando, rodando e sapateando por aí, que não foi o Senhor que colocou ali. E o Senhor ele vai revelar muita coisa. O Senhor ele vai trazer à tona toda a podridão que está sobre o altar do Brasil. Porque o Senhor ele não suporta o cheiro que sai do altar do Brasil. Essa prostituição. E eu vou tocar num assunto sem medo de cancelamento. Porque eu não preciso de um altar de uma igreja para pregar. Eu decidi pregar com a própria vida, como diz a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo, que se for possível pregue com os lábios, mas a nossa vida ela tem que ser um testemunho verdadeiro e genuíno do o evangelho de Jesus Cristo. Porque quantos hoje estão aí assim, te diz o Senhor não disse nada. Haverá um dia de prestação de conta. Haverá um dia que nós ficaremos frente a frente. A palavra do Senhor vai dizer que no livro de Apocalipse que serão abertos os livros e o livro da vida. Existe um livro que vai condenar muita gente. A batida de martelo vai ser o livro da vida, porque o Senhor ele vai nos pôr frente a frente com a nossa consciência. E você está preparado hoje para você estar frente a frente com a tua consciência, para você não chegar cara a cara com o Senhor e falar, mas Senhor, mas... Não. Eu estou colocando você frente a frente com a tua consciência, que é para você dizer, para você saber que você nunca esteve enganado no que você estava fazendo.
Você sabia desde o início. E da mesma forma que quando... Ai daqueles que veem os escândalos. Ai de vós que está trazendo escândalos para os pequeninos do Senhor. Ai de vós. Está chegando o tempo que Deus ele vai arrancar a máscara. Está chegando o tempo que o Senhor há de trazer a verdade à tona. Ai, o tempo que o Senhor ele vai trazer Daniel 2:22 à tona, que ele vai revelar o profundo, o oculto e o escondido. É o tempo de arrependimento, igreja brasileira. É o tempo de deixar de comer das iguarias da cultura caída. É tempo de deixar de ser a amante declarada de Satanás e se arrepender. O Senhor não está preocupado com pessoas que se vestem, que não se vestem genuinamente com pano de saco. O Senhor não quer que você rasgue as tuas vestes. O Senhor está preocupado que você rasgue o teu vosso coração. Arranque os deuses. Peça para o Espírito Santo revelar se dentro do seu coração existe verdadeiramente a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Ou existe um ídolo que foi levantado. Um ídolo que tem olho, mas não vê. Que tem boca, mas não fala, que tem nariz, mas não recebe como cheiro suave as suas narinas, uma vida de adoração. O Senhor ele vai trazer tudo à tona. A igreja, ela tem um dono. A igreja, ela tem um Senhor. A igreja, ela tem um noivo. A igreja tem alguém que guarda e zela e protege por ela. A igreja não precisa do dinheiro que vem do governo brasileiro. A igreja ela tem um dono que adorna ela com ouro e prata. O dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. O dono da igreja ele é o dono do ouro e da prata. A partir de hoje, deixe de andar que nem uma meretriz, que nem uma prostituta, uma vagabunda espiritual. A partir de hoje, se posicione. E tem algumas... Inclusive, nós precisamos sim cuidar do templo do Espírito Santo. Mas qual é a intenção de você estar fazendo uma academia? É para ficar expondo o teu corpo como o templo do Espírito Santo, varão, e da tua esposa. O teu corpo não te pertence, pertence à tua esposa. O Espírito Santo ele tem zelo pela casa. Tem muitas pessoas aí que não vive uma graça, vive uma libertinagem. A partir de hoje, deixe de ser pedra de tropeço na vida das pessoas. A partir de hoje, deixa. Tem pessoa que ora, se consagra e jejua para Deus, para Deus poder usar, para poder pregar uma mensagem na internet. Mas não consegue largar as roupas, as velhas roupas mundanas que usava. Dentro da tua casa existe um altar para o demônio bagunçar a tua vida. Tá caminhando e cocheando em dois pensamentos. Por que você ainda tem roupa da velha época que quando você andava no mundo dentro da tua casa? Eu quero profetizar e proclamar sobre a tua vida agora que todo o espírito de pombagira que está dentro dos guarda-roupas, tanto de homens e de mulheres agora, que se dizem cristão, que não nasceram de novo, que ainda que vai curtir um tempo de férias na praia e tá expondo o corpo, tá andando de sunguinha, andando de biquininho, fio dentalzinho. Irmãos, eu não tô... Isso é pedra de tropeço, irmão. O povo, ele não olha pro evangelho que eu prego. Eles olham para a vida que eu levo. A partir de hoje, eu quero deixar esse confronto para sua vida. Ou genuinamente você é
é noiva e futura esposa de Jesus Cristo? Ou você é a futura noiva e esposa do diabo? Porque não tem como servir a dois senhores, amém? E eu quero agradecer ao Espírito Santo por esse momento, por essa oportunidade de trazer essa palavra de alinhamento, de confronto. E eu quero nesse momento abençoar a tua vida com esta oração. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer, eu quero enaltecer, eu quero bendizer o teu nome, Senhor, por essa oportunidade a qual o Senhor me concedeu nesse dia de hoje. Também, ó Pai, que essa palavra ela possa chegar aonde tu quer que chegue. Que essa palavra, ó Pai, ela possa espiar o nosso coração, que o Espírito Santo, ele que o único que nos conhece de forma completa, de forma plena. A tua palavra vai dizer em 1 Coríntios que nós precisamos, Senhor, examinarmos a nós mesmos, só que sozinho nós não podemos fazer. Então eu peço que o teu Santo Espírito ele venha nos trazer a clareza de um verdadeiro exame de tudo aquilo onde nós estamos errando, onde nós estamos pecando, transgredindo e vivendo no véu da iniquidade. É no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero abençoar a vida dos irmãos que participaram ao vivo dessa live e também daqueles que vão estar assistindo no decorrer dos dias e da semana. Eu quero, Senhor, no nome de Jesus, te agradecer e abençoar a vida de cada um deles. No nome todo poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor os abençoe. Aqui, se essa palavra falou contigo, clica, compartilha, que vamos fazer o ID do Senhor. E eu quero reforçar aqui, estou com agendas, horários disponíveis para poder fazer a sua mentoria, amém? Você pode clicar no link do meu Instagram, @ronan.gaspar7. Ali você vai encontrar o meu contato do WhatsApp, amém? Você pode também se inscrever no nosso canal, Profeta Ronan Gaspar. E ali se inscreva no nosso canal, ativa as notificações, ativa o sininho, clica, compartilha, vamos fazer o vídeo do Senhor. Ali também você vai encontrar o número do meu WhatsApp ali também, na descrição do vídeo ali, tá bom? E também você pode entrar em contato comigo também pelo Facebook, Ronan Gaspar. Que Deus os abençoe de forma poderosa no nome de Jesus. Amém.